irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Iniciamos o nosso terceiro encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. No nosso terceiro encontro, nós vamos tratar o tema de a necessária mudança da mentalidade e da estrutura. Queridos irmãos, bem-vindos. Com muita alegria nos reunimos em nome de Jesus Cristo, na certeza de sua presença entre nós. Hoje vamos refletir nossa missão de batizados a caminho do céu. Pensar nossas atitudes, sairmos do comodismo e apresentar ao mundo que somos Igreja de Cristo, a igreja que caminha para a frente, com lucidez e esperança, com paciência e misericórdia, com coragem e humildade, com atitudes de escuta e diálogo. E nós vamos então para a página 6, fazer a nossa oração inicial. Iniciamos esta hora da família com um texto bíblico. Vamos escutar o Senhor, permitir que Ele nos fale antes de começarmos o estudo do tema e a partilha a ser refletido. É bom lembrarmos que a escuta e o entendimento da palavra de Deus dependem de nossa compreensão, atenção e revelação que o Espírito Santo nos faz. É por isso que iniciamos pedindo a presença do Espírito Santo em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, queremos vos agradecer por esta singular oportunidade. Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos. É hora da família, é tempo de graça, de reconciliação, de acolhimento e demonstração de amor. Que o Senhor manifeste seu carinho em todos nós e nos auxilie no propósito de ser uma luz para a vida em sociedade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vos pedimos também pelo 15º Congresso Nacional da Pastoral Familiar e seus frutos, pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos e por todo o clero, para que conservem sempre na vossa força e no vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que junto com a Sagrada Família de Nazaré, possamos acolher as mensagens que o Senhor vai nos dar nesta hora da família e receber os frutos de fortaleza, esperança, consolação, paz e alegria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E voltando à página 18 do nosso encontro, fizemos a nossa oração inicial e nós vamos agora aclamar nessa palavra o Evangelho de hoje. Então vamos cantar com alegria, aclamando o Santo Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 45. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia
pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão, Simão, e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então, conduziu até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João? Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Felipe. Jesus disse a este: Segue-me. Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: Encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus orienta a nossa vida. João anunciava o Cristo e dava testemunho para que todos pudessem crer por meio dele. Formava discípulos e os levava a Jesus. Não os prendia a si, pois Jesus era o sentido de sua vida e missão. André crê em João. Sai de onde está e vai até Jesus. Fica com ele. Depois volta à sua comunidade, conta a seu irmão que conheceu o Mestre e leva Pedro para que tenha a mesma forte e bela experiência. Pedro, que será o escolhido para iniciar a igreja, foi a Jesus pelo chamado de André. Felipe segue Jesus e o reconhece como aquele que foi anunciado. Crê e o anuncia a Natanael. A experiência de estar na presença de Jesus nos transforma e nosso encantamento de discípulos deve contagiar aqueles corações dos que nos ouvem. O que temos e sabemos de melhor queremos partilhar com quem nós amamos e valorizamos nossa família. Testemunhando a nossa fé, levamos todos a Jesus para que cada um descubra a missão que ele serve e a siga. Devemos ser a igreja em saída, como pede o Papa Francisco. Ir em direção aos outros, ajudar quem ficou caído à beira do caminho, acolher o filho pródigo, caminhar junto, acompanhar a formação dos discípulos. Para isto, precisamos ficar com ele, deixar-nos transformar como pessoa, mudar nosso modo de ser e agir para que possam ver Cristo em nós. O desafio do cristão será sempre viver no mundo sem ser do mundo.
e na escuta do magistério, ouçamos um trecho do documento A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje, do Santo Papa João Paulo II, a nos exortar a sermos igreja no mundo e transformar a sociedade pelo nosso testemunho de vida e de amor. Uma forma de atividade missionária pode desenvolver-se já na família. Isto acontece quando algum dos seus membros não tem fé ou não a pratica com a coerência. Em tal caso, os familiares devem oferecer-lhe um testemunho de vida, de fé, que o estimule e o encoraje no caminho para a plena adesão a Cristo Salvador. Animada já inteiramente pelo espírito missionário, a igreja doméstica é chamada a ser um sinal luminoso da presença de Cristo e do seu amor, mesmo para os afastados, para as famílias que ainda não creem e para aqueles que já não vivem em coerência com a fé recebida. A família é chamada como um exemplo e como testemunho iluminar aqueles que procuram a verdade. Como já disse, no início do cristianismo, Áquila e Priscila se apresentavam como casal missionário. Assim, hoje, a igreja testemunha a sua incessante novidade e rejuvenescimento com a presença de cônjuges e de famílias cristãs, que, ao menos durante um certo período de tempo, estão nas terras de missão a anunciar o Evangelho, servindo o homem com o amor de Jesus Cristo. As famílias cristãs dão um contributo particular à causa missionária da Igreja, cultivando as vocações missionárias nos seus filhos e filhas, e de uma forma mais generalizada, com uma obra educativa que vai dispondo os filhos, desde a infância, para conhecer o amor de Deus por todos os homens. Então, nesse momento, nós vamos, enquanto podemos nos sentar, nós vamos cantando, um canto, para que a gente também possa, já preparando a nossa meditação, dessa partilha que nós faremos. As famílias serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. As famílias serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. E muito bom esse canto, porque a gente, nesse texto de hoje, nós somos convidados a ser famílias missionárias, a testemunhar o amor de Deus. É necessário que a gente viva sob a bênção de Deus, sobre a graça de Deus. Dessa forma, nós teremos força para poder testemunhar, assim como nós acompanhamos nas leituras, na escuta do Evangelho, na escuta do magistério. Então é importantíssimo que a gente tenha isso como um ponto forte, para que a gente possa testemunhar mais, sermos essa bênção. Mas para a gente partilhar um pouquinho, para a gente poder conversar também um pouquinho as nossas experiências, tem umas reflexões para nós, para nos ajudar. O Papa Francisco incentiva aos cristãos de todas as comunidades do mundo, quero pedir-lhes de modo especial um testemunho de comunhão fraterna que se torne fascinante e resplandecente. E aí nós temos a pergunta: como família, diante do desafio destes novos tempos, tem vivido a fé e atendido o pedido do Papa? Temos levado irmãos para Jesus? E aí nós vamos continuar a nossa reflexão. A igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade missionária de aprendizado em seu modo de ser, organizar e agir como seguidora de Cristo. Viver neste mundo globalizado implica mudança de mentalidade e estrutura. Nossa família tem vivido fiel aos valores cristãos, apesar da transformação dos tempos.
Que a atitude de nossos filhos demonstram isso? Nós, os leigos, somos mais que colaboradores do clero. Somos corresponsáveis do ser e agir da igreja. Portanto, é importante a formação de um laicato maduro e comprometido para contribuir na missão eclesial. Nossa missão pastoral tem sido baseada no que aprendemos em nossos estudos no magistério da igreja e da Sagrada Escritura. E nossa família, como aprofunda a sua fé? Então fica aqui aberto para nós, né, partilharmos um pouquinho esse testemunho, né? Quanto família, nós estamos testemunhando de fato o amor de Deus, né? E como nós estamos testemunhando, né? Às vezes a gente tem atos, tem atitudes, né? Nós acompanhamos aqui na segunda pergunta que fala da globalização. Eu já trocaria a globalização por tecnologia, né? Porque muito tempo atrás não existia, né? Essas coisas todas que nós temos, né? E hoje a gente sabe que o celular, né, principalmente essas mídias que nós temos, o WhatsApp, por exemplo, né? Tanto pode juntar como pode espalhar, né? Mas como nós, né, estamos tratando isso lá na nossa família, né? Aqueles que têm filhos, né? Nós temos filhos, filha pequena, né? Que tá aí nessa fase aí agora de pré-adolescência, né? Como que nós estamos trabalhando isso, né? E nós também somos convidados. A última pergunta era muito clara para nós, ela nos ajuda muito a refletir também naquilo que nós podemos contribuir para a igreja. A igreja, ela vive um momento assim de graça, né, de bênçãos, e é necessário que a gente também abra os nossos olhos para ajudar os nossos sacerdotes, né? A igreja, nos documentos do Papa, ele já nos pede uma igreja em saída, uma igreja que não tem vergonha que não tem vergonha de sair, de se arrebentar. É o que o Papa coloca numa das suas cartas, né? Ele é muito claro nisso para nós, ele é muito popular a sua linguagem, ou seja, eu acredito que chega muito mais próximo ao nosso coração. Então é necessário, acredito eu, que a gente tenha esse desejo também de alguma forma ajudar a igreja, de ajudar os nossos sacerdotes. E ajudar, eu acredito eu, que não é aquela forma de ajudar servindo na igreja, arrumando as roupas do sacerdote. Não, vamos fazer isso sim, no nosso trabalho litúrgico, nos nossos trabalhos pastorais. Mas e lá fora? E a igreja em saída? Né? Porque muitas vezes nós vamos precisar ir como famílias em lugares que outros não podem ir. Né? E será que nós estamos preparados, né, para isso? Né? Então são essas perguntas, eu acredito, essa reflexão que nós podemos ter, né? E eu gostaria que nós partilhássemos, né, um pouquinho, né? Quem quiser também falar, fica à vontade, não tenha vergonha, né? Não precisa multiplicar muitas palavras também, né? Senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo, né? Quem quer começar? Paulo, alguém tem alguma... Ninguém tem dúvida? Não, mas o microfone fala por você. Você pode estar rouco, mas o microfone fala por você. Eu vou perguntar então, hein? Vocês respondem? Então vamos lá, hein? E aí? Como é que vocês estão vivendo a família de vocês, testemunhando o evangelho lá na casa de vocês? Como que vocês estão vivendo lá entre família? Marido, mulher, filhos, vizinhos, netos, né? Como é que vocês estão vivendo? Clarice também, viu? Pode responder, viu, Clarice? Não tenha vergonha, não. Como é que tá fácil viver o evangelho lá em casa? Tá fácil? Tá tranquilo? Quem quiser falar, fala no microfone. Fala aqui, Paulo. Não é fácil. Mais alguma coisa para completar? Eu acho que as armas que o Senhor nos entrega é o próprio Evangelho, né? Então, dificuldades todos nós temos, né? Como no nosso encontro passado, os irmãos até partilharam, né? Que nós também, como todo mundo, temos problemas, passamos por dificuldades. Então, é onde entra a nossa perseverança, a nossa fidelidade no Senhor, né? Seguindo o exemplo de Maria, né? Que é perseverar na oração, ser ali fiel, acreditar. Né? A fé é isso mesmo, é você acreditar, sem você ver, esperar no Senhor na hora dele, né? E o Senhor tudo vem acalmando, tudo vem transformando. Então as dificuldades vêm mesmo, mas o Senhor, né? É nós termos essa certeza no nosso coração de que o Senhor caminha conosco, a Sagrada Família caminha conosco, né? Maria está conosco. Então essa certeza, então é se apegar mesmo à oração, ao terço, né? Lermos a Bíblia.
e vivermos no nosso dia a dia. Por mais que seja difícil, né? De repente não tenho tempo de estar orando o terço, mas que seja um minutinho, um tempinho que você pare durante o seu dia para fazer uma oração simples, mas de coração. É isso que é importante. E a gente vai caminhando, né? A nossa oração, nós caminhamos na fé, né? E assim na nossa família, dentro da nossa casa. Está difícil, mas persevera. Vai orando, vai entregando para o Senhor e vai pedindo a intercessão da Virgem Maria, dos anjos, né? E assim tudo vai acalmando e o Senhor vai tomando a sua frente, né? E também assim, é um desafio, né? Hoje em dia, a gente tem que buscar mesmo em nossa casa, levar a nossa família à oração, porque hoje, assim, com tanta correria, às vezes a gente não acha tempo, né? Cada um na casa tem uma rotina, às vezes não se encontra, né? E é tudo muito corrido, mas se a gente colocar como prioridade na nossa casa a oração com os nossos filhos, semear isso, né? Tem até aqui na segunda pergunta que fala como que a gente vê isso nos nossos filhos, né? E assim, eu vejo que a gente tenta cultivar, né, das filhas pedirem a bênção, né? Como hoje é tão incomum ver isso. E quando as pessoas assim veem, eles acham até estranho, algo que teria que ser natural, né? Pedir a bênção para os avós, para os padrinhos, os pais, cultivar isso em nossa casa, né? Isso é uma forma também de evangelizar. Às vezes a gente fala, né, na primeira pergunta está falando se a gente traz irmãos para Jesus. Às vezes a gente não precisa ficar falando, mas nas nossas atitudes. Às vezes você está num restaurante com a sua família, se você faz uma oração, um sinal da cruz, você está evangelizando, né? Então, nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, cultivar isso em casa. E a nossa família vai ser um espelho para outros, né? Outros verão. Ela será luz aí fora, né, na sociedade. Porque eles vão ver como a gente cultiva e vai desejar também, né? Mesmo com a correria, a gente tem que, de fato, priorizar isso em nossa casa, a oração. Os nossos filhos, rezam a Ave Maria. Às vezes, numa catequese é um desafio, né? Chegam crianças de 9, 10 anos, não sabem nem fazer um sinal da cruz, né? Porque isso não foi cultivado em casa, que é a primeira catequese. Então, a gente ter esse hábito, parar, priorizar o que de fato é importante, né, para os nossos filhos. Hoje eu tive puxando, estava falando também da parte não só da nossa família, mas também de nossos colegas, nossos parentes também, nossos vizinhos. Hoje até aconteceu um caso interessante. Estava no trabalho, meu chefe me acompanhou no almoço e eu fiz o sinal, peguei meu almoço, fiz o sinal da cruz e fiz a minha oração. Meu chefe ficou prestando atenção em mim e perguntou: por que você faz isso? E no momento ele me pegou desprevenido, porque eu não esperava, porque ele sempre tirou, fazia piadinha, sempre brincava com o pessoal, né? E o que eu respondi para ele foi simplesmente porque nós estamos vivendo uma época de Cristo. Principalmente agora que nós estamos na quaresma, né? Na quaresma de São Miguel Arcanjo. E eu sou devoto de São Miguel Arcanjo, então eu estava, como eu posso dizer, estava oferecendo o meu almoço. E também porque queria falar um pouco sobre o que aconteceu com a minha vida, que há muito tempo atrás o Senhor fez uma obra muito grande comigo, me trouxe para dentro do seio da igreja, me mostrou como era o caminhar verdadeiro de Cristo. Então, eu nunca deixo de mostrar para as pessoas, principalmente para os meus familiares e para os meus colegas de trabalho, meus chefes, o quanto é bom servir a Deus. Então, são pequenos gestos que você faz para a sociedade, que você vai fazendo testemunho, você apresenta o testemunho. É o sinal da cruz, é uma oração, a forma de se falar, de agradecer. Não é verdade? Às vezes nós vemos nosso colega, nossos parentes com
com algum problema, eles não precisam falar nada, porque tudo está entregue na mão de Deus. Só que, só o simples fato de você falar, vamos orar, nós vamos orar por ti, eu acho que isso dá um acalanto para as pessoas. E eles começam a perguntar, que igreja que você vai? Não é verdade? Então, isso é muito bom servir a Deus, não é verdade? Uma coisa que é interessante também é que, por exemplo, nós temos pouco tempo de igreja e pessoas assim como nós que ingressam recentemente, elas param exatamente nos primeiros comentários dos amigos. Os amigos começam a falar, agora você só tem olhos para a igreja. E a gente decidiu, de fato, seguir, né, na caminhada da igreja, né, de Jesus. E esses comentários, eles não param. E a gente tem perseverado. E, são os amigos que nos acompanhavam antes. E a gente não para. A gente tem mostrado para eles que esse é o caminho que nós decidimos seguir, né? E engraçado que alguns amigos, poucos ainda, decidiram também frequentar a igreja. Isso para a gente por nos ver também nessa caminhada. E uma coisa que é legal aqui também em relação a como os filhos demonstram isso, também num simples detalhe. A nossa filha, por exemplo, ela conhece, mas ela não canta musiquinhas da moda, por exemplo. Ela canta músicas da igreja, está no carro, e mesmo que tenha outras pessoas no nosso carro, ela pede a música dela, num CD que a gente, de repente, ela gosta, ela pede uma músicazinha ali. Então, é uma forma também de mostrar para a gente que a gente está levando os nossos filhos também nesse caminho. E as pessoas que, de repente, estão no carro, elas percebem isso e fazem alguns comentários até positivos nesse sentido. Verdade, é verdade. E sem querer, né, e notando, né, nós estamos fazendo aquilo que o Evangelho disse bem claro, né, que João ele testemunhava. E nós também estamos testemunhando. E isso é importante, testemunhar com a nossa vida. Vamos ao compromisso? Gostaria de fazer uma pergunta. Lembram-se daquela música do Padre Zezinho, que uma criança perguntava o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu. Nosso gesto concreto será viver como Jesus viveu. Vamos observar cada ato nosso, individualmente. Vamos consultar o nosso coração. Vamos olhar também para a nossa família, para os nossos filhos. Não só ficar dentro da nossa casa, também para os nossos pais, para os nossos irmãos, os nossos amigos que visitam a nossa casa. Não é verdade? Por quanto tempo? Pode se perguntar por 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 1 semana. Mas essa pergunta, ela é ad eterno, né? Não é verdade? Cada um vai sorrir, vai cozinhar, vai comprar, dirigir, conversar, brincar com seus filhos, não é? Como Jesus faria? O que Jesus faria nesse momento? Como seriam as atitudes dele? Estaria envolvendo a gente no aquele amor fraterno, aquele amor de pai. Isso é um ponto para a gente pensar, não é verdade? Como que nós estamos tratando hoje a sociedade, nossos filhos, nossa esposa, nossos pais? Hoje, até uma pergunta para nós aqui. Como que nós falamos com os nossos filhos hoje? Não é verdade? Com a nossa esposa, com o nosso esposo, não é verdade? Também. Hoje você ligou para sua mãe, você ligou para o seu pai, não é? Para o seu irmão. O simples fato de você ligar e só para dizer que ama, você já está fazendo a obra de Deus com isso, sabia? Você já está vivenciando a obra de Deus, mostrando o amor. Porque na caminhada de que Jesus Cristo fez na terra, naquela época, Ele mostrou o amor, somente o amor, nada mais. Parece simples, não é verdade? Mas mudará o mundo a partir de você e também da sua família. Amém. Então nós ficamos de pé
E com esse questionamento nós rezamos a oração final. Rezemos: Senhor, nós vos agradecemos por esta hora da família que acabamos de vivenciar. Fazei que, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias cresçam na fé, sejam sustentadas na esperança, no otimismo e vivam unidos no amor, sempre em clima de oração, compreensão, perdão, de paz e de júbilo. Amém. Vos agradecemos, ó Pai, por confiar às nossas famílias a missão de evangelizar através do amor, da ternura, acolhimento, compreensão, perdão, alegria e da luz que irradia na vida de todo cristão. Amém. Fazei, ó Pai, que por meio desta hora da família, nossos lares se convertam de fato em verdadeiras igrejas domésticas, podendo evangelizar a minha e demais famílias. Amém. Nós os pedimos que a experiência vivida nesta hora da família seja uma bênção para cada um aqui presente. Alivie as nossas penas e dores, seja alento do nosso trabalho e penhor da felicidade, que começando aqui na terra, se perpetue na vossa presença no céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por fim, neste ano mariano, a exemplo de Maria, mãe do amor e intercessora junto ao Pai, que mediante o seu sim trouxe luz e salvação para toda a sociedade, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E nós encerramos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Saudemo-nos e cantemos, nos despedindo na paz do Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Chegamos ao mais um final do nosso terceiro encontro. A paz de Cristo e o amor de Maria esteja com todos vós. Não esqueçam, no nosso quarto encontro, amanhã, na nossa página, na fanpage do Facebook, www.facebook.com/Paróquia Espírito Santo. Aguardo vocês. Deus abençoe. Eu e minha casa serviremos